Pode ser, irmãos. Amém. Vamos ler aqui em Salmos de número 84. Aleluia. Amado seja Deus. Salmos de número 84. Bendito é o nome de Aleluia. Jesus. Amém? A palavra diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Pode se assentar? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, irmãos. Fico feliz, porque Deus, Ele sempre sabe o momento certo. Também agradeço aos meus pastores pela confiança e pelo incentivo. Em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer acerca desse salmo, eu achei ele muito interessante, até queria frisar o verso 5 e 6, que diz que bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão aplenados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Esse salmo, os filhos de Corá, que eram descendentes de Levi, eles viviam no templo, faziam parte. Eles se dedicavam. E quando eu comecei a ler, eu comecei a observar o desejo, o quanto eles amavam estar na casa de Deus. Por isso que ele vai dizer que quão amáveis são os tabernáculos do Senhor. Em outros Salmos 42, ele vai também dizer sobre o anelo pela presença de Deus. O quanto eles tinham um zelo. Eu fico maravilhada de ver o quanto era importante para eles estar no templo do Senhor. E também vai destacar sobre a confiança em Deus. Ele diz assim que bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Mas por quê? Porque naquele tempo, os filhos de Corá, eles estavam peregrinando no Vale de Baca. Mas o desejo deles era estar na casa de Deus. Mas para chegar no templo, no tabernáculo, para que eles pudessem alegrar sua alma, era necessário passar por esse vale. E quando a gente fala de vale, a gente já começa a imaginar. Vale fala de um lugar árido. Vale fala de um lugar, talvez, onde ninguém quer estar. Temos exemplo de Ezequiel, quando ele estava no vale dos ossos secos. Você já parou para imaginar como é estar lá? Você não vê ninguém, apenas ossos secos, e Deus mandar você profetizar que tem a vida. Então o vale é um lugar difícil. Talvez é onde ninguém quer estar. Só que o vale
é necessário passar para você chegar ao lugar que Deus quer que você chegue. O lugar que os filhos de Corá queriam chegar era Sião, Jerusalém, para adorar a Deus. Só que eu acho lindo que quando ele começa a salmodiar, a escrever essa canção, eu sinto que ele escreveu feliz. É lógico que ele passou por isso. Ele começa dando ânimo. Ele começa a falar para nós qual é a estratégia para a gente vencer esse vale. Primeiro é a força em Deus. Porque o vale de Baca no hebraico significa lágrimas. Então seria vale de lágrimas. Diz que naquele vale existiam plantas que eram balsameiras, que elas destilavam odor, elas choravam. Então era um vale de lágrimas. Por isso que ele vai dizer assim, que passando pelo vale de Baca, eles fazem dele uma fonte. Porque no vale não tem água. Só que ele vai dizer assim, que nesse vale ele faz uma fonte. Porque naquele tempo os peregrinos, para sobreviver, eles precisavam cavar poços para encontrar água. E diz assim que a chuva enche os tanques. Eu vejo aí uma estratégia que Deus dá para eles sobreviver no vale. Aí você me pergunta, o que é cavar poço? É quando você está nesse vale e você só chora. Talvez o momento é tão difícil e você fala, meu Deus, será que eu vou morrer nesse vale? Parece que eu não consigo ver Sião. Parece que cada vez que eu ando, mais longe está. Só que a Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas não quer dizer que o choro dura uma noite só, mas está querendo dizer que o choro, ele pode durar um tempo, mas tem um tempo que ele cessa. Há um tempo para todas as coisas. Eu acho lindo que o Salmo 126 vai dizer assim, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Às vezes a gente acha que está muito difícil, a gente chora, mas quando a gente chora, a gente não entende, mas é o próprio Deus aliviando a nossa alma. O choro é o gesto mais sincero que Deus vê o que está dentro de nós. Então os peregrinos, eles tinham que cavar poço para se alimentar, para seus animais, porque eles precisavam chegar em Sião. E o interessante é que eu vejo que Deus, Ele exige de nós um esforço e depois Ele age. Primeiro você cava o poço e Deus, Ele manda a chuva para encher o poço. Deus, Ele quer que você cave poço nesse vale. Eu não posso dizer para você que esse vale vai acabar hoje, porque eu não sei. Mas eu posso dizer para você que Deus sempre dá estratégia para você vencer. Observe que Elias, quando ele estava junto ao rio Querite, Deus deixou diante dele o rio para ele beber e ainda enviou os corvos. Ou seja, Deus, ele sempre tem um escape para a gente em qualquer situação. Mas eu sei que é difícil, porque quando a gente está passando pela situação, os pensamentos são ruins, a gente às vezes vem pensamentos negativos e a gente não consegue confiar em Deus. E é nesse momento que é difícil você confiar de verdade. Só que Deus quer que você confie nele. O único jeito de você vencer é confiando. Por mais difícil que seja, cave poço. Talvez você ache que está distante de chegar onde você sabe que Deus falou que você vai chegar. Mas Deus está falando, no momento não é de você sair, no momento é de você cavar poço. Porque Deus, Ele quer enviar chuva. Deus, Ele quer te dar experiência e te mostrar que diante de um deserto, diante de uma tempestade, diante de um vale, Ele também está com você. Deus pode fazer desse vale um manancial.
Então, essa era a estratégia que Deus deu para eles: cavar poço, que Deus ia enviar chuva. Então, Deus diz para você: esforça-te, tem bom ânimo, continue buscando a presença de Deus, mesmo que seja chorando, mesmo que seja difícil, mas continue buscando, não deixe, não desiste. Por mais que seja difícil, não pare. Porque Deus, Ele manda a chuva para te sustentar. Diz assim: vão indo de força em força, cada um deles aparece em Sião. Eu vejo que quando ele fala vão indo de força em força, porque sabe que o vale não é fácil. Então é por isso que ele precisa confiar tanto em Deus, que é Deus que vai renovar as suas forças. Talvez você não esteja entendendo, mas Deus está te fazendo você semear nesse vale. Que quando você passar, você vai falar assim: eu semeei em lágrimas, mas eu vou cegar com alegria. Porque você carrega a preciosa semente. Eu percebi que a gente só consegue chegar a algo que Deus nos promete quando a gente agarra um propósito. Propósito é quando há algo e você tem o objetivo de chegar lá, mas você precisa ser determinado. Você não pode ser inconstante. Você precisa, por mais difícil que seja, você precisa buscar a Deus. A maiores guerra que eu acredito que passamos em meio às dificuldades é na nossa mente. Ninguém sabe, mas dentro de nós há uma briga conosco mesmo. O Espírito que está dentro de nós nos incentiva a buscar a Deus, a confiar. Mas o nosso próprio eu, a nossa força, o nosso físico, o nosso corpo, a nossa mente começa a ver o que está visível e começa a dizer: eu acho que eu não vou vencer, eu acho que eu não vou conseguir, está muito difícil. Mas o Espírito que está dentro de você está dizendo que você vai conseguir. É por isso que Paulo, ele diz assim que Deus enviou no nosso coração o Espírito de Jesus. Jesus, ele veio, o Espírito Santo em forma corpórea desceu sobre Jesus. Jesus, ele passou por dificuldade. Eu acredito que ele teve medo, porque quando ele estava na transfiguração, quando ele estava no Getsemane, ele estava orando, ele estava com medo. Só que Jesus, ele sabia qual era o propósito de Deus. E eu acho lindo porque o Espírito que está em Jesus está em você. Já parou para imaginar tudo que Jesus fez, a força que Jesus tinha de perdoar, de amar, de fazer obras, sinais? É o mesmo Espírito que habitava em Jesus, habita dentro de mim e de você. É por isso que o Espírito Santo ele é tão importante, porque ele era de Jesus. Ele estava em Jesus, agora ele desceu e está no nosso coração. É por isso que nós somos templos e morada. O que não nos deixa desistir é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos renova. Às vezes quando você pensa que está muito difícil, aí de repente você está aqui. E você está aqui por quê? Porque foi o Espírito. Porque se fosse por você, você não estaria aqui. Então, você é importante para Deus. Deus não te esqueceu. O vale tem que passar, porque ele fala o qual passando pelo vale. Ele não está dizendo o qual morando no vale. Não, ele está dizendo passando. É uma passagem. Você só está de peregrino onde você está. Mas Deus está dizendo para você: é só uma passagem. É necessário, mas Deus, Ele está com você e Ele te sustenta nesse meio. Então os filhos de Corá, eles começaram a escrever esse salmo. Então, eu acredito que o desejo deles de chegar a Sião, Jerusalém, era tão grande que eles renovavam sua força em Deus. Porque nada era mais importante do que chegar lá. Então, daquele vale, eles faziam uma fonte. Faz desse vale uma fonte, vai ficar melhor. Você vai conseguir vencer. Não deixe
deixe que nada atrapalhe o propósito. Não desista, porque o propósito de Deus é te fazer você chegar. Mas não desista no meio do caminho. Por mais que você está passando por esse vale que seja difícil, continue. Porque Deus, Ele está te sustentando. E eu não tenho dúvida que você não está esquecido por Deus. É só um momento. Você só tem que fazer a sua parte. Se esforçar. Ter bom ânimo, porque Deus é quem nos consola. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo continue falando no coração dos irmãos. Que eu acho que o horário já chegou, mas eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que Deus, Ele marcou esse dia para falar com alguém. Hoje você está no Vale de Baca, o Vale de Lágrimas, mas amanhã você vai aparecer em Sião. Por isso continue firme, que eu tenho certeza que você vai chegar do outro lado, amém? Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, obrigada pela confiança.